Então, gente, quarto artigo do nosso dossiê, o artigo do Moraes, o ensino médio e as comparações internacionais, Brasil, Inglaterra e Finlândia. Título bastante autoexplicativo, né? E ele começa com algumas considerações iniciais. Primeiro, sobre os argumentos dos pró-reformas no ensino médio. Basicamente, eles vão analisar o ensino médio a partir de indicadores, INDEB, PISA, que a gente já falou antes, geralmente bastante descontextualizados. Esses indicadores, o desempenho ruim do nosso ensino médio neles, seria o que justifica essas reformas, né? Algumas coisas que eles não percebem, assim, né? A ideia do tronco comum da educação, que a gente tem uma educação bastante unificada, onde todo mundo passe pelo mesmo tronco educacional, que é o contrário do que a reforma está propondo, geralmente tem um PISA mais elevado na maioria dos países que tem essa característica do tronco comum. Já ao contrário da flexibilização, que é a nossa realidade, e ele toma como exemplo também a flexibilização na Suíça, que é um país super desenvolvido e tudo mais, tem uma redução de PISA quando é flexibilizado o ensino depois de já ter o ensino não flexibilizado. Ele vai comentar também sobre o Chile e os Estados Unidos, onde teve um processo de liberalização, quer dizer, abertura do mercado da educação, somado com a flexibilização, né, com esse lance dos itinerários flexíveis, que acabou por aumentar muito a exclusão e desigualdade social, que reduziu bastante o PISA no final. Porque se tem mais desigualdade, tem mais alunos, mais estudantes com pouca capacidade de atender a escola. Então, teus indicadores vão cair. Então, uma citação que eu peguei dele que eu gosto bastante, é que a luta pela eficiência educacional e a luta pela desigualdade social, pela igualdade social, perdão, são uma única e mesma luta. Porque onde a gente faz coisas na educação que fazem com que aumente a desigualdade social e a exclusão, a nossa qualidade de educação baixa, necessariamente. Isso tem indicadores, assim, experiências internacionais. Então vamos analisar, é o que o autor vai fazer, as diferenças entre a Inglaterra e a Finlândia, que são dois países onde teve uma flexibilização dos seus itinerários, só que flexibilizações de maneiras diferentes, né? Para mostrar que esses exemplos globalizados, eles têm que ser contextualizados. Então, a Inglaterra tem um sistema educacional super complexo, que eu não entendi muito bem, confesso, mas dá para entender mais ou menos quais foram as ações que eles fizeram lá. Vou passar meio resumido. Sobre a Inglaterra, então. A partir de 1970, rolou aquele efeito global de um novo tipo de gestão pública mais empresarial, que assume uma cultura de resultados. Ou seja, na educação, em todos os setores da gestão pública, a gente quer indicadores positivos que mostrem resultados positivos. O resto, que for mais complexo de analisar, não vale nada. O que vale são esses números bons. Então, tem toda uma argumentação de que o sistema educacional até então era ineficaz e assistencialista, que vai justificar um amplo processo de privatização. É criado o que eles chamam de Black Papers, que é uma espécie de ferramenta de controle escolar pelos pais e que incentiva também a competição entre as escolas. Ele vai aumentar a autonomia dos professores, reduzindo, né, aquela integralização, reduzindo a questão do tronco comum, e vai diminuir os mecanismos de responsabilização dos gestores do poder público sobre a educação. Essa nova concepção de educação gira em torno da ideia da concorrência econômica, né? Ou seja, os nossos alunos antes eram sujeitos de direitos, que estavam acessando um direito, que é a educação, e agora eles são motores de uma concorrência econômica, ou seja, eles são consumidores de serviço. É uma coisa diferente, é uma concepção diferenciada. Então ocorre a full, assim, privatização, centralização curricular, abertura para o mercado, e eles assumem uma escola comum abrangente, mas, aliás, eles deixam de ter a escola comum abrangente e passam a ter escolas especializadas. Escolas, assim, desreguladas, que fazem o que querem, oferecem cursos especializados sobre o que diabo elas quiserem. Só que a formação dos professores continua sendo coordenada pelo Estado. Então tem uma discrepância aí, né? E eles assumem uma coisa meio bizarra, que é uma educação continuada. É tipo um ensino de terceiro grau, que a ideia é ser mais ou menos um preparatório para ou emprego ou superior. Uma coisa meio bizarra, assim.
E o resultado geral dessa política é o enfraquecimento geral da educação deles, né? Eles aumentam muito a ideia da educação para o trabalho e começam a perder muito na dimensão da educação geral. Então, é um sistema muito semelhante ao que é sugerido pelo MP 746. Ele tem como obrigatoriedade inglês e matemática, que é o que seria aqui, mais religião e ciências. Lembrando que a religião, a igreja, né, anglicana na Inglaterra é um aparato de Estado, ela não é uma coisa à parte. As escolas podem descartar todas as outras disciplinas, elas não são obrigadas a passar nada dos itinerários flexíveis. E elas também não são obrigadas a ter ensino profissionalizante. Então é uma farra, assim, é uma zoeira total. Esse modelo necessariamente passa por uma padronização de avaliação por competências. Eles não formam mais alunos por competências, mas avaliam os alunos por competências. E tudo isso porque tem uma grande influência dos empresários na educação, né? E esses empresários, eles não expressam as demandas do conjunto da economia de um país. Eles expressam as demandas deles, né? As demandas pessoais deles enquanto empresários. Então, essas incertezas sobre o futuro, sobre para que direção está seguindo a educação, elas legitimam uma formação muito generalizada, assim, muito basicona, tipo isso, em português e matemática, no caso deles inglês e matemática, sem aprofundamento em nada. E o preço disso? Um aumento da exclusão social e uma redução da coesão social. Já na Finlândia, é muito diferente. Finlândia, aquele país topzera que todo mundo ama, o melhor país do mundo, de cunho fortemente social-democrata, né? Tem um tecido social muito homogêneo, um padrão de vida muito alto, todo mundo lá é muito igual e muito rico, isso é uma questão histórica, né? Que eles já tinham antes da flexibilização. E eles têm há décadas uma priorização muito forte do caráter público do ensino. O poder público é responsável por toda a educação pública e tem a responsabilidade de dar acesso à educação pública para todo mundo, ou seja, é do básico, infantil, fundamental, médio e superior e pós-graduação, né? Tudo isso é obrigatoriedade do setor público de permitir acesso. Na escola tem médico, tem dentista, tem psicólogo, tem transporte para a escola, tem 3 refeições por dia, tem escola de tempo integral com hospedagem. Enfim, é uma coisa muito ampla, assim. O ensino secundário, eles podem optar pelo tradicional, ou pelo técnico vocacional, ou por ambos, né? Não entendi muito bem o que é esse técnico vocacional, mas eles têm uma ampliação muito grande do ensino, dessa parte do ensino tradicional, que seria essa educação mais geral que a gente está acostumado. É normal os alunos pegarem os dois, ou então fazerem um e depois voltarem para fazer o outro. E resultado, 90% das pessoas nesse país fazem o ensino secundário, sendo que ele não é obrigatório, porque ele é de muita qualidade e ele garante resultado, né? Os professores nesse país basicamente são deuses, eles são uma das maiores faixas salariais do setor público. Cada professor só dá aula em uma escola e eles têm um baita programa de formação continuada, tudo mais. Então, Brasil, Inglaterra, Finlândia. Semelhanças e diferenças, no sentido da gente concluir. Basicamente, os reformistas brasileiros, né, eles simplificam e muito os países de exemplo, e ó, além de simplificar muito esses países, não dá todo esse contexto da Inglaterra, né, que tem toda a questão da Inglaterra ser menor, da Finlândia ser menor do que o menor estado do nosso país. Eles optam pelo modelo inglês, que é um modelo que comprovadamente deu errado e que está afundando a Inglaterra, né? E é um modelo que tenta ser legitimado por organizações internacionais e os reformistas brasileiros seguem nesse discurso. Então, segue essa bizarrice de que conhecimento aceitável é conhecimento útil, memorizável, e o artigo vai analisando atos e contradições do governo dos FHC e Dilma, e no fim considera que a MP desuniversaliza a educação básica, repete essa receita que deu errado privatista da Inglaterra, e dá o exemplo da Finlândia como raízes históricas profundas em bases que formam um bom exemplo de política de Estado, educação como política de Estado, não de governo, uma coisa que a gente nunca teve no Brasil. Cada governo muda completamente, a educação nunca tem uma responsabilização com ela como uma política de Estado. E o PISA aponta para a importância do investimento público
né, de alta renda agregada, de boas condições de vida, de organização do sistema educacional como resultado de um PIS alto. Isso é uma outra coisa que os reformistas não analisam. E se for somar todas as orientações do neoliberalismo global e seguir ela, que é o que a MP faz, a gente está indo no caminho exatamente contrário à Finlândia. Então esses exemplos internacionais, além de contextualizados, estão muito mal organizados.